pecar de Deus, teus pecados são de você, querido. E está aqui, ó. 1 Timóteo capítulo 2, a vontade de Deus é salvar todas as pessoas. Então eu quero declarar a nossa fé. Vamos falar pelo menos 3 versículos com alegria, com firmeza. Tá? O primeiro é assim, ó. Posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Graça e paz da parte de Jesus Cristo, seu Filho unigênito, aquele que ele enviou para vir a este mundo salvar os pecadores. Graça e paz. Muito obrigado pelo carinho aí da sua audiência, onde você estiver, no Brasil, fora do Brasil, muito obrigado, tá certo? Pastor Alecrim agradece por você estar aqui agora na TV Meteoro, assistindo o programa O Evangelista. Quero dizer para você que estamos aqui na TV Meteoro todos os dias. Ouviu? Todos os dias, a partir das 15 horas. E você é nosso convidado, tá bom? Mas olha, apesar de convidado, eu preciso pedir a você que você compartilhe o nosso programa O Evangelista, o conteúdo que é apresentado aqui. Compartilha com todos os seus familiares, parentes, amigos, vizinhos, aqui do Brasil, fora do Brasil. Compartilha com todo mundo, principalmente com aqueles que ainda não se converteram, que ainda não aceitaram o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida deles. Aqui uma oportunidade para eles ouvirem a pregação do Evangelho. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. Então, ajude o pastor Alecrim, é só você compartilhar. Agora também, eu tenho pedido que você, nos ajude e dê o seu like aí na nossa transmissão, ou quando você estiver assistindo já o programa gravado no YouTube. Tá certo? Quero dizer para você que você é muito importante aqui no nosso programa. Esse programa é pensado para estar em parceria junto com você. Eu daqui, você daí, e você compartilhando. Imagina quantas pessoas vamos alcançar agora, hoje, com o Evangelho, com a pregação, com a oração, com os vídeos missionários. Vamos alcançar muita gente agora, simultaneamente, no Brasil e fora do Brasil, através da internet. Então, ajuda o pastor Alecrim, tá certo? Compartilhe. Quero dizer para você que temos aqui tríplice missão. Primeira, evangelizar o mundo. E fazemos isso através da internet, porque estamos na obediência daquilo que o Senhor Jesus, o meu mestre e o seu mestre, ensinou e está escrito. Em Marcos 16, 15 e 16, ele disse assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, é uma ordem, é uma direção. Eu e você, que somos discípulos, precisamos, focar. Estar focado nessa ordem, nessa direção e trilharmos esse caminho, até que todo mundo seja evangelizado. Eu estou aqui com esse propósito, com essa missão, com este compromisso de levar o Evangelho de Jesus Cristo aqui para o nosso povo do Brasil e também para as demais nações. Porque através da internet, imagina as possibilidades. Aonde podemos chegar? Então nos ajude aí, tá bom? Então nossa primeira missão, evangelizar o mundo. Usamos a internet através do nosso programa O Evangelista. Segunda missão, fazer discípulos. Temos falado aqui sobre a necessidade de termos hoje discípulos de Jesus Cristo, discípulas de
Jesus Cristo. Discípulo. O que é um discípulo? É um aluno, é um aprendiz. No nosso caso aqui, nós somos alunos, somos aprendiz de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Então, precisamos continuar aquilo que o Senhor Jesus começou a fazer. Ele começou a fazer discípulos. Depois que ele treinou discípulos, eles chegaram assim no outro patamar de discípulos. Eles passaram a discipuladores. Então, agora formados, o Senhor Jesus falou para eles assim, ide, fazei discípulos em todas as nações. Jesus fez, treinou, depois enviou. Eu procuro fazer isso aqui através do nosso programa. Falar aqui sobre discípulo, o discipulado, o que é um discípulo, quem é o nosso mestre, o que é que um discípulo deve fazer, passar para um patamar de discipulador e depois sair fazendo discípulos, vamos embora, mundo afora, sem parar. Porque para fazer discípulo, você tem que pregar o evangelho. Se você não pregar o evangelho para ninguém, se o pastor Alecrim não pregar o evangelho, eu vou fazer discípulo? Eu vou fazer discípulo se eu não pregar o evangelho? Se Jesus Cristo não pregasse o evangelho, se ele não fosse discípulo, teria um novo discípulo? O evangelho teria chegado até mim e até você? Então, entenda. Programa o evangelista, evangelizar o mundo, fazer discípulo. Nossa terceira missão aqui, socorrer o pobre e o necessitado. Agora há pouco, eu estava aqui olhando na galeria no meu celular, onde eu estava procurando um irmão que esta semana ele está num postinho de saúde e de lá ele pede uma ajuda ao pastor Alecrim. Pastor Alecrim, olha onde eu estou agora. Eu estou no soro, pastor Alecrim. Estou passando muito mal. E, pastor Alecrim, na minha casa, eu não tenho nada que eu possa comer por causa da minha glicose. O senhor me ajuda? Então, o nosso programa também estende a mão ao pobre e o necessitado dentre os domésticos da fé. Está aí o nosso telefone do pastor Alecrim, a nossa chave Pix. Se você quiser nos ajudar, é através da sua oferta voluntária que o pastor Alecrim socorre o nosso irmão que está com problema, que está com dificuldade de alimentação, de remédio e outras necessidades. A gente ajuda aqui, por isso eu peço a você, nos ajude com uma pequena oferta voluntária. O Pix está aí, alecrim.roberto16@gmail.com. Tá dito? Então, não esqueçam, compartilhem o nosso programa, tá bom? Bem, olha só. O nosso programa, O Evangelista, é um braço do Ministério Paixão pelas Almas, do qual eu sou presidente. E nós temos uma base bíblica para esse ministério. 2 versículos de ouro. Mateus 24:14. Está aí para você ler junto comigo. Jesus ensinou aos seus discípulos. O nosso Senhor Jesus deu essa palavra. Palavra profética. Pastor Alecrim, o que é uma palavra profética? É aquela que é dada da parte de Deus, que o Senhor Jesus Cristo falou, que começou a se cumprir lá, quando ele abriu a boca, e está se cumprindo até hoje. É profética porque ela só vai terminar quando todas as nações, todo o mundo ouvir falar do Evangelho. Então, está aí Mateus 24:14. O Senhor Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos. E este Evangelho do Reino, o Evangelho que ele veio pregando, e este Evangelho do Reino, o Evangelho do Reino de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho que está aqui na Bíblia, no Novo Testamento, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo. Será. Futuro próximo. Será. Todas as nações. Pastor Alecrim,
O senhor é maluco? O senhor é doido? O que é? Toda a Coreia do Norte vai ser evangelizada? O que o senhor diz, pastor Alecrim? Eu vou falar, vai. Todo o Paquistão vai ser evangelizado? Vai. Toda a África vai ser evangelizada? Vai. Toda a Ásia vai ser evangelizada? Vai. Todos os países da América do Sul serão evangelizados? Serão. Porque é plano de Deus. É propósito de Deus. Deus já decretou. O Senhor Jesus Cristo anunciou, está aí. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Vai ser. Está sendo. Em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Quando todo mundo for alcançado, o Senhor Jesus vem. E vai ser uma grande festa. Porque a Bíblia diz que vai ter uma grande separação. Ele vem com o seu poder, com a sua glória, com a sua majestade. Ele vem com seus anjos. Vai ser uma festa tremenda para quem creu, para quem se converteu, para quem não acreditou. Aí, não quis, debochou, zombou, escarneceu, cuspiu em cima, virou as costas, fez pouco caso, perseguiu, entrou aqui, saiu ali. Então, meu filho, ó, esquerda para você. Mas para quem creu, aí, meu amigo, vinde bendito de meu Pai, vinde, possuir por herança o reino que eu tenho para você, desde a fundação do mundo. Eu tenho um reino para você, vem, pode subir, porque creu, se tornou uma ovelha, se converteu, largou o pecado, largou a vida errada, a vida de crime, a vida de idolatria, a vida de bebedeira, a vida de crença religiosa. Jesus não veio pregar religião. Jesus veio pregar a reconciliação do homem com Deus. Então, quem quis se reconciliar, deu crédito ao Evangelho. Quem quis perdão, creu no Evangelho. Quem quis salvação, o perdão por seus pecados, eu vou falar uma coisa para você. Com os meus 21 anos de idade, o que eu mais queria era ter a certeza da vida eterna. Eu queria ter a certeza que meus pecados foram perdoados. Então, sabe o que eu fiz? Entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Bem, o nosso segundo versículo de ouro está em Atos capítulo 5, verso 42. O Senhor Jesus Cristo, o Dr. Lucas disse assim: e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de anunciar e ensinar a Jesus Cristo. Atos 5, verso 42. Bem, dito isso, eu quero chamar agora os nossos vídeos missionários que você vai assistir com a gente agora. Amados ouvintes do programa O Evangelista, boa tarde do Quênia. Estamos terminando a segunda semana de viagem aqui pelo Quênia. Até deixamos um vilarejo chamado Mochengo e estamos viajando sentido a Isibânia. 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 Tanzânia e Quênia. Ok. Ali atrás o pastor Reverendo Barraza e nós estamos sentido a Isibânia. Fica na fronteira com a Tanzânia. Então chegamos na capital, fomos até Kimilili, depois para Kisi, Mochengo, Isibânia, enfim, Kisumu, andamos Kapengúria, vários lugares aqui do Quênia, que obviamente nós não conhecemos aí no Brasil. Meu amado pastor Roberto Alecrim, Deus abençoe a sua vida, fica na paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor para todos os ouvintes
do programa O Evangelista. Deus abençoe a todos. Oh, Menda. Yeah, Okay. member of the church. Okay, member of this church. Yes. Okay, and the name of this place? The name of this church called Nyangweta. Nyangueta. Nyangueta Church. Okay, Nyangweta Church. Nyangueta Church. Nyangweta Church. Nyangueta Church. Nyangueta Church. Ali embaixo é um banheiro. A igreja aqui é assim, ó. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, meu Pai. Aqui tem culto todos os domingos. Todos os domingos de manhã. Os irmãos se reúnem aqui. Tem uns banquinhos aqui de madeira. O teto são folhas de bananeira e de outras ervas aqui da região. Aqui o púlpito. E daqui o pregador. O pregador prega a palavra de Deus. Será que algum pregador lá do Brasil quer vir pregar aqui? Se você quiser vir pregar, a gente arruma para você pregar aqui. Não conte com a oferta, viu? Em nome de Jesus, viu? Traga a sua oferta. Não venha querer receber oferta, viu? Em nome de Jesus. Traga a sua oferta para a casa de Deus e para ajudar os irmãos aqui. Que a situação é impressionante. É muito triste. Mas Deus há de dar vitória para esse povo em nome de Jesus. Bom, agora, it's for me to preach now? Yes. It's for me to preach now? It's okay. Oh, now I'm going to preach. Agora eu vou pregar aqui nesta igreja. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz. In the name of the Father, in the name of the Son, and the name of the Holy Spirit, in Jesus' name. Please, close. Amen. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Do you open your heart for Jesus? Do you open your heart? Kala nombra. Receive Jesus? Amen. So I baptize you in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. Please. Hallelujah. Ahora va. And you open your heart and receive Jesus? Yes. Amen. Good. I baptize you in the name of the Father, in the name of the Son, and the name of the Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. Amen. Po. David Bella. You receive Jesus as your Savior? Amen. So I baptize you in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit, in Jesus' name. Amen. Tornando para a nossa continuidade do programa, hoje vamos estar orando pelas nações com a letra H. São apenas 3 nações: Haiti, Honduras e Hungria. 3 nações
vamos orar por elas ao Senhor. E daqui a pouquinho, após a oração, eu vou estar trazendo uma palavra. E eu vou pedir a você toda a sua atenção. Depois da oração, eu quero até consultar o meu irmão que está na técnica, que é o pastor Paulo Vitor, até mesmo para a gente poder colocar mais um vídeo, que pode ser o vídeo da Europa. Eu quero consultar o pastor Paulo Vitor, eu vou receber aqui a mensagem dele para a continuidade do nosso programa. Mas agora, vamos orar ao Senhor para que o Senhor visite as nações que ainda não foram alcançadas direitinha com a mensagem do Evangelho. Oremos então. Pai, eu quero te louvar, te agradecer, te exaltar e te bendizer, porque o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o Deus único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. É o Deus Pai que enviou o seu Filho, unigênito, Yeshua, Jesus de Nazaré, enviou para salvar, para reconciliar o homem com o Senhor. Obrigado, ó Deus, por um tão grande Salvador. Pai, em obediência ao Evangelho de Jesus Cristo, estamos orando e intercedendo pelas nações que começam com a letra H. Haiti, Honduras e Hungria. Visita, Senhor, com teu Espírito Santo essas nações. Visita, Senhor, através dos missionários. Envia, Deus, os missionários para que o Evangelho seja pregado nessas nações, até que todos sejam alcançados com a mensagem do Evangelho. Pai Santo, pedimos que o Senhor esteja abençoando todo aquele irmão, irmã, instituição missionária que promove o teu reino, que vai para as ruas, vai para as cidades, vai para as aldeias, vai para as vilas, vai para as praças públicas pregar o Evangelho. Acorda o teu povo, desperta o teu povo. Os pecadores estão nas ruas, nas praças. Eles não querem ir mais para o templo. Então tem que ser alcançado nas ruas, nas suas casas, nas empresas, na escola, na faculdade. Acorda o teu povo. Guarda Israel, guarda e livra. Coloca anjos ao teu redor para livrar e guardar Israel dos ataques. Hezbollah, Hamas, Irã, guarda e livra. Pai Santo, abençoa que este programa seja bênção em tuas mãos. Abençoa a transmissão. Eu peço a Deus humildemente, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Muito bem. Quero então que você assista conosco agora o vídeo que o pastor Benilton Santos mandou para mim lá da Europa. Vamos ver e ouvir atentamente o pedido dos pastores da Europa. Por que investir num continente como a Europa e plantar igrejas? Igrejas de 100, 200 anos e até mais antigas estão fechando as portas na Europa. São edifícios cheios de tradição que estão sendo ocupados por livrarias, estúdios de música e até boates. Because Europe is by and large no longer Christian. The data is clear. Christianity in Europe is dying. É um continente ateu, as estatísticas dizem isso. É um continente não religioso, onde as pessoas primam por dizer que não gostam e muitos falam claramente que odeiam. É uma necessidade plantar igrejas pela quantidade de cidades onde não existe sequer um testemunho, uma família, uma pessoa que esteja anunciando o nome de Cristo, que seja servo do Senhor. E o grande desafio de plantar igrejas em Portugal é com respeito à resistência dos portugueses, né, que segue a mesma linha dos europeus, em que há muito desapego às questões religiosas, espirituais, e há muita dificuldade de contato, especialmente nesse aspecto religioso. Portugal não pode ser visto de maneira nenhuma sem a influência da Igreja Católica, historicamente, mas estamos também juntos daqueles que foram influenciados pelo relativismo, pelo agnosticismo, devido à presença da universidade ali. Então, o grande desafio é justamente trabalhar
com essas duas realidades, tanto culturais quanto religiosas e, naturalmente, linguística também. Quando você fala de Espanha, de Portugal, eles foram para as Américas colonizar. Então, o que Israel fala? Fez, bem que eu vou falar de Deus para vocês, agora vocês querem falar de Deus para nós? Podemos quebrar todo esse preconceito que eles têm. E a melhor maneira de fazer isso é você entrar no coração deles e comentar. Você tem que entrar na cultura, você tem que entender o porquê ele pensa assim, você tem que entender a religiosidade católica que é forte, ao mesmo tempo os jovens são agnósticos, por como romper com o catolicismo e como romper com o agnosticismo. Então, é um continente pós-cristão, onde a depressão é o mais normal do século. A Espanha teve mais mortes por suicídio do que por acidente de trabalho, acidente de carro e homicídio juntos, que é um povo que não tem Deus. Precisa levar a Deus. Nós temos essa oportunidade de levarmos a Deus. Eu falo, para ser missionário na Europa, na Espanha, você tem que saber de religião, da sua crença, lógico. Você tem que saber de islamismo, vai confrontar muito muçulmano, e de ciência, que muitos não falam, eu creio na ciência. Agora, é sabedoria, estratégia, como alcançar, o que eu posso fazer para romper a barreira da religião. A mensagem, a palavra pregada é a palavra de Deus, mas sempre com sabedoria, saber como agir e levar a palavra no coração das pessoas. E um dos padres, logo quando eu cheguei, ele perguntou o que eu estava fazendo, em Bucareste ainda. Ele perguntou o que você está fazendo aqui. Eu falei, eu sou missionária e nós viemos plantar a igreja evangélica. Ele falou, nós não precisamos de vocês. O nosso desafio lá é exatamente esse ortodoxismo misturado com misticismo. A gente está orando para que Deus levante uma juventude, obreiros novos, e com energia, com visão, para dar continuidade ao trabalho ali na Romênia. Nesses 20 anos inseridos naquela região dos Balcãs, vimos que para começar um novo trabalho, plantar uma igreja, talvez a maior dificuldade, além da língua, seria a religião. 3 países dos Balcãs têm uma quantidade altíssima de muçulmanos, especialmente no Kosovo, na Albânia e na Bósnia. Depois disso aí nós temos a igreja ortodoxa, que é fortíssima, e mais a igreja católica, que vem com o passado histórico dificultando a pregação do evangelho entre esses povos. E uma das coisas que talvez chama a nossa atenção é eles falarem, tudo é do mesmo Deus. Esse tudo é do mesmo Deus dificulta muito você pregar o evangelho para eles, até você apresentar o verdadeiro Deus. O Montenegro hoje tem quase 1 milhão de habitantes, são 7 igrejas evangélicas no país. Não estamos falando de igrejas protestantes reformadas, estamos falando de igreja evangélica. Aí você vai para um pouco mais à frente, a Bósnia, quase 5 milhões de habitantes, 800 evangélicos no país. Kosovo, uma porcentagem minúscula. A Macedônia não chega nem a 1%. Aí você vai na Sérvia, quase 10 milhões de habitantes, menos de 1.000 evangélicos no país. Precisamos de gente nesses países. Nós não temos presença de missionários brasileiros na Macedônia, não temos presença de missionários brasileiros em Montenegro, hoje não temos no Kosovo. E para se começar um trabalho, nós precisamos da matéria humana. Deus, ele precisa da gente? Não. Mas você pode ser um privilegiado de Deus nesses lugares, levando a palavra de Deus e cumprindo com esse desafio em toda essa região dos Balcãs, onde tanto necessita da presença sua, minha, do Senhor através de nós. É necessário que hoje nós possamos retribuir tudo aquilo que foi feito por nós no passado. A semente do Evangelho chegou até nós. E por que não devolver esse privilégio mandando missionários? Por que não estabelecendo igrejas em toda essa nação? E eu queria convidar vocês, igreja presbiteriana, igreja brasileira com coração em missões, para estar enviando pessoas para a pregação do Evangelho aqui. Missões que não pesam, no nosso tempo, no nosso bolso e no nosso conforto, não é missões. Evangelizar, ou um tempo, vou orar um tempo que estou sobrando aqui, eu sobro um dinheirinho em vou dar uma oferta. Desculpa, pessoal, não entendemos o que é missões. Missões que não mexem no nosso tempo, que não mexem no nosso bolso e que não mexem no nosso conforto, não é missões. A igreja do Senhor necessita ser plantada urgentemente na Europa, urgentemente na Espanha. E nós
estamos orando e clamando ao Senhor por um grande avivamento e pela multiplicação de igrejas nessa nação tão querida. Meu querido irmão, minha querida irmã, você então assistiu aí o nosso momento, né, de dicionários. Eu passo aqui os vídeos do pastor Ailton Donizete. Ele é de Taubaté, São Paulo. Ele me manda os vídeos dele, porque eu estou sempre divulgando as viagens missionárias que o pastor Ailton Donizete tem feito. O primeiro vídeo é da viagem dele quando ele esteve no Quênia. Você viu lá, aonde ele pregou lá, o domingo? Você viu o templo? Você viu o banheirinho lá embaixo? Então, irmãos, precisamos fazer o que o pastor Ailton Donizete está fazendo. Ir às nações. E ele tem ido. Agora, no mês de outubro, ele esteve na Índia com a sua esposa, a irmã Fátima. E lá aparece ele batizando as pessoas que se converteram. Literalmente, a Bíblia está se cumprindo através do ministério, do pastor Ailton Donizete, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, em Taubaté, São Paulo. Sai e vai pregar o Evangelho, fazer discípulos em outras nações também. E passamos também esse vídeo que é um verdadeiro apelo à Igreja Evangélica Brasileira para enviar missionários para a Europa. Tá certo? Muito bem. Agora, eu quero trazer a mensagem de hoje. Eu postei no meu Facebook que eu estaria falando sobre templos e casas abertas todos os dias para anunciar e ensinar a Jesus Cristo. Eu quero ler aqui, eu quero fundamentar a minha palavra de agora, quero fundamentar no Novo Testamento. Então, é uma mensagem extraída do Novo Testamento. Mas parece que essa palavra está desatualizada. Mas eu não estou afirmando isso, não. Eu estou dizendo que parece. Por quê? Porque eu peço ao Espírito Santo para ele me ensinar, para ele me revelar, para ele me mostrar, para ele me instruir, para ele me dar um entendimento da palavra que está aqui, que eu vou ler. Aí ele me dá um entendimento. Eu consigo entender. Pela muita misericórdia de Deus, eu consigo entender a palavra. E aí eu vou olhar o panorama, eu vou olhar o que acontece hoje nas igrejas aqui no Brasil. Não vou falar nem de outros países, vou falar só aqui do Brasil. Aí eu fico olhando o que está aqui no Novo Testamento, não é o que está sendo praticado pelas igrejas. A minha palavra aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está me assistindo, meu amigo, minha amiga, minha palavra aqui é fruto daquilo que eu tenho buscado no Espírito Santo, no Espírito de Deus. A minha palavra aqui é o que eu gostaria, mas as coisas não são do jeito que eu quero. Mas eu fico olhando, poxa, eu queria que as igrejas hoje, as igrejas evangélicas hoje, praticassem isso aqui, vivessem isso aqui. Então, é o Espírito Santo que vai mostrar
É Ele que vai iluminar a mente de cada um. É Ele que vai trazer a consciência de cada um, de principalmente meus irmãos e minhas irmãs que estão nos assistindo agora. Eu peço toda a sua sinceridade, tá certo? Atos 5:42, que é um dos nossos versículos de ouro, diz o quê? Atos 5:42, vai aparecer aí na tela para você. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui? Minha Bíblia está aberta. Ó, olha que espada maravilhosa. Tá vendo aqui? Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma do espírito, das juntas e medulas, e é apta para instruir e ensinar. É apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, Atos 5:42 diz aí: e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de anunciar e ensinar a Jesus Cristo. Eu vou pedir ao pastor Paulo para deixar esse versículo aí, porque eu peço agora ao Espírito Santo, eu peço a Ele, que eu estou aqui na dependência dele, eu estou aqui 100%, 1000% na dependência do Espírito Santo, para que eu possa abrir a minha boca e falar, compartilhar, transmitir aquilo que eu busco entendimento na palavra. E eu busco uma boa hermenêutica. Eu busco aquilo que eu entendo, colocar diante do Espírito Santo e perguntar para o Espírito Santo, é isso? É desse jeito? E eu não sei se você sabe, meu irmão, minha irmã, quando você está lendo a Bíblia, meditando na Bíblia, estudando a Bíblia, examinando a Bíblia, uma das formas que nós temos para entender a palavra, primeira, precisamos saber que a Bíblia é a palavra de Deus. É. Não vem para cá dizer, foi escrita por... Contém. A Bíblia é a palavra de Deus. 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, 66 livros. É uma mini biblioteca. A Bíblia ela é inspirada, iluminada pelo Espírito Santo. Homens, Deus chamou lá 40 homens para que eles registrassem tudo que está na Bíblia. E a palavra de Deus, ela está se cumprindo, porque ela é palavra de Deus. O mundo está aí vivendo o que está vivendo, mas a Bíblia já está falando o que está acontecendo e o que vai acontecer. Então, quero aqui me ater a Atos 5:42, que é uma coisa que mexe comigo há muito tempo, e eu tenho pregado aí algumas vezes, preciso até pregar mais, Atos 5:42. Então, uma das formas que a gente tem de aprender a Bíblia é sabendo, primeiro, que é a palavra de Deus, 100%. E aí depois, por exemplo, eu fico olhando a palavra de Deus, eu fico com a minha Bíblia, olhando, eu leio de novo, eu fico pensando, sabe aquela clássica posição? Estou pensando, estou meditando. Como será que é isso? O que será que esse texto está falando? O que será que esse versículo aqui está falando? Aí os teólogos, né, os estudiosos da teologia dizem que você tem que olhar o texto, olhar o contexto e tirar dali a lição. Mas quando eu vou
conversar com o Espírito Santo, eu peço para ele. Sabia que ele fala comigo, ele fala com você também. Ele quer falar contigo. Ele quer mostrar o que ele mostra para mim, mostrar para você, e o que ele mostra para você, ele quer mostrar para mim também, na palavra dele. Então, a gente deve fazer algumas perguntas àquilo que a gente está lendo. Nesse caso, fazer algumas perguntas aqui neste versículo. Que pergunta você faria nesse versículo e nele mesmo você encontrar a resposta? O que você perguntaria para esse versículo aí? Bom, como sou eu que estou pregando e fazendo a exposição, a primeira pergunta que eu faria seria a seguinte: quem foi que escreveu? Ah, Dr. Lucas. Beleza, fui estudar, aprendi com o Dr. Lucas. Qual era o contexto? Ah, o contexto é que alguns discípulos, Pedro e João, fizeram um milagre. Um homem era coxo, deixou de ser coxo, e houve um alvoroço muito grande, e esses dois discípulos, apóstolos, Pedro e João, pregavam o evangelho, foram presos e ameaçados, não prega mais para ninguém. Só que, não somente Pedro e João, mas os demais discípulos, pregavam o evangelho, ensinavam. Agora, foram presos por causa disso, foram ameaçados, tomaram lá uma chicotada, foram ameaçados, não prega. Esse é o texto, é o pano de fundo da história do que está acontecendo aqui, em Atos 5:42. E aí mostra que todos os dias, qual é a pergunta? Quando é que eles se reuniam? Quando é que eles faziam culto? Quando é que tinha reunião dos crentes? Todos os dias. Ah, aqueles irmãos, aquela igreja lá que está começando, aquela igreja que ganhou tantas almas, ela se reunia todos os dias. Ah, eu estou aprendendo que todos os dias, quem é crente em Jesus Cristo, quem é discípulo de Jesus Cristo, deve então promover os ensinamentos acerca de Jesus Cristo todos os dias. Então, eu concluo, todo dia tem que ter o quê? Pregação do Evangelho. Todo dia. Aí vamos ali. Pregação aonde? A resposta está ali. Pregação no templo e pregação nas... A resposta está ali. E o que era ensinado, pastor Alecrim? O que era ensinado no templo? O que era ensinado nas casas? Ensinava a ser crente batista? Ensinava a ser da Universal? Ensinava a ser da Assembleia? Ensinavam o quê? Ensinavam sobre Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? O que ele fez? Qual a importância dele para o mundo? Então eu vou falar para você. Jesus Cristo é o unigênito Filho de Deus, o Salvador do mundo, aquele que veio buscar e salvar o perdido, aquele que veio para ser sacrificado, morrer na cruz, venceu o diabo, venceu os demônios, venceu a morte, ressuscitar, treinar pessoas aqui, ensinar o caminho para o céu, voltou para o céu, está lá agora à direita, intercede por nós, e ele, Jesus Cristo, é ele que reconcilia o homem com Deus, é ele que perdoa os pecados, é ele que lava os pecados do homem, é ele. Então, é ensinar e falar sobre Jesus Cristo. É o que os discípulos faziam, é o que os apóstolos faziam. Quando? Todos os dias. Aonde? No templo e nas casas. Faziam o quê? Ensinavam sobre Jesus Cristo. É ele que perdoa pecados, é ele que leva para o céu, ele é o caminho para o céu. Então, meu amigo, é bem fácil de entender. Aquela igreja se reunia todos os dias. O Senhor Jesus Cristo
Seus discípulos estavam no templo e nas casas, nos lugares abertos, em atividade todos os dias. Dá para entender? E aí, agora então, eu anotei aqui algumas coisinhas para compartilhar. Eu quero dar uma olhadinha aqui. Não é um esboço, não. São uns apontamentos que eu fiz aqui. Olha só. Se tinha todos os dias reunião no templo e nas casas, olha que coisa óbvia que eu vou falar, mas eu preciso falar. Primeira coisa, então. Todos os dias no templo e nas casas tinha oração. Que maravilha! Os irmãos, todos os dias, no templo e nas casas, tinham oração. É lógico, é claro. Porque eram servos de Deus, eram discípulos, aprenderam a orar. Então, nas reuniões, não faltava oração. Oração, um baita de um poder. É um baita de um poder. Você tem experiência de oração? Deus já ouviu suas orações, Deus já respondeu suas orações. Coisas difíceis, Deus solucionou através da sua oração. Solucionou lá também. Livrou lá também através da oração. Pedro estava preso em certa ocasião. Os irmãos estavam orando. O que Deus fez? Mandou um anjo. Por quê? Os irmãos estavam orando. Então, todos os dias lá tinha oração. Segunda coisa, todos os dias lia-se as Escrituras. O que tinha lá era o Pentateuco, lia-se lá. Tinha o profeta Isaías, lia o profeta Isaías. Tinha Salmos, lia Salmos. Então, todos os dias tinha leitura bíblica. E quando a gente lê a Bíblia, Deus fala com a gente. Ele enche o nosso coração com a sua palavra. Quando tem oração e palavra, o Espírito Santo está ali, visitando os corações, movendo os corações, entrando nos corações, entra aqui, desce no coração, e ele vai quebrantando, ele vai admoestando, ele vai consolando, ele vai confortando, ele vai renovando. Mas isso era quando? Todos os dias. Outra coisa que eu notei aqui, todos os dias tinha louvores. É lógico, é claro, pastor Alecrim. Quando a igreja se reúne todos os dias, tinha que ter louvores. Aleluia, aleluia. Louvores a Deus, que coisa linda. Louvar a Deus, que coisa maravilhosa, louvar a Deus todos os dias. Você já observou que tem louvores que a gente canta, a gente chora? Então, nos louvores tinha muito quebrantamento, tinha muito renovo também. Quando a gente louva, a gente se sente renovado, revigorado. Olha, eu presidi um ministério em Caxias, Comunidade Cristã Reviver, e nós tínhamos lá um ministério de louvor extraordinário. Na hora do louvor da nossa igreja, tambor não, bateria tocando, teclado, violão, baixo, guitarra. Era um louvor tão poderoso que no templo pessoas caíam por causa do louvor que era manifesto na hora do louvor, na hora do culto. Acontece isso. Talvez você não veja na sua igreja. Talvez você não veja. Mas quando há louvores e o Senhor está presente, Deus manifesta poder através do louvor. Eu sou testemunha. Eu vi isso com meus olhos. No momento do louvor. Então todos os dias lá tinha louvor. Quer ver uma outra coisa? Todos os dias, Atos 2, verso 47, vai dizer o seguinte, que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos, aqueles que iam se salvando. Então, todos os dias, lá no templo, nas casas, nas ruas, nas praças, todos os dias, hein? É todos os dias, hein? Então, todos os dias, o Senhor convertia pessoas, o Espírito Santo tocava em pessoas.
e pessoas iam dizendo, olha, eu aceitei a Cristo, e se juntava, eu aceitei a Cristo, e se batizava. Isso todos os dias, imagina. O Espírito Santo fazia isso. Dá uma olhadinha em Atos 2, do verso 37 ao 47, as primeiras conversões que aconteceram lá na igreja, nessa igreja de Atos, capítulo 2 aí, dá uma olhadinha. Então, todos os dias, tinha pessoas sendo salvas. Mas isso é lá, hein? Não é hoje aqui não, hein? Era lá. É por isso que eu falei, parece que essa palavra de Atos 5:42 está desatualizada. Bom, como tinha essa reunião todos os dias, então todos os dias tinha o quê? Comunhão, interatividade entre os membros. Todos os dias a gente ficava sabendo um do outro. Como é que você está? O que você está precisando? Fala comigo. Comunhão, 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 comunhão. Os irmãos se conhecerem. Eu pastoreei numa igreja, aí eu fui dar carona para duas irmãs. Depois do ensaio do coral, fui dar uma carona para duas irmãs e as duas atrás de mim começaram a conversar. Aí ela falou assim, ô irmã, como é que vai a senhora? Tudo bem, tudo jóia? E o seu marido? Aí a outra irmã falou assim, quem é seu marido? Ah, meu marido é fulano de tal. Fulano de tal é seu marido? Eu não sabia que ele era seu marido. As irmãs se conheciam tanto que não sabiam da família um do outro. Comunhão, conhecer as famílias, orar pelas famílias, suprir as necessidades das famílias. Mas foi lá naquele tempo. Hoje é para daqui a pouco. Ainda eu quero falar o seguinte. Ah, sim. Então, será que hoje, novembro de 2024, será que nós estamos vivendo como igreja? Será que nós estamos vivendo de acordo com o Atos 5:42? A sua igreja aí, meu irmão, a sua igreja, o costume aí do seu povo, vocês se reúnem todos os dias no templo, onde você vai lá dia de domingo? Você se reúne lá todos os dias? Todos os dias o seu templo está aberto? Todos os dias tem culto no seu templo? Tem? As casas dos membros das igrejas hoje, elas se abrem para falar e ensinar acerca de Jesus Cristo? As casas, aonde você mora, você abre as portas da sua casa para ir lá ensinar o Evangelho todos os dias, falar de Jesus Cristo? Abre? Ou não abre? Bom, estou levantando aqui algumas situações. As portas das casas estão se abrindo? Os templos se abrem todos os dias? Bom, então vamos ao fechamento. (99,999) das igrejas, entenda, não quero aqui falar mal, mas quero falar da realidade. Quando eu olho Atos 5:42 e eu olho hoje as igrejas, eu tenho resposta. 99,999 das igrejas evangélicas aqui no Brasil não abrem seus templos todos os dias. Não há pregação nas casas todos os dias. O que eu lamento profundamente, porque é uma perda muito grande, porque estamos vivendo um costume de sistema religioso preso a um sistema denominacional. Tem igrejas que absurdamente, templos que abrem 2 dias na semana, 3 dias na semana ou 4 dias na semana. Será que, meu irmão, não teríamos que retornar não, hein? Voltar e botar em evidência na nossa vida, na nossa igreja, nos nossos lares, Atos 5:42? Ou vamos ficar na nossa zona de conforto? 2 diazinhos, 3 diazinhos, precisa todos os dias.
Se botar todos os dias, você está cansado. Não vai dar não, pastor. Tem que trabalhar, tem que estudar. Meu irmão. Eu deixo essa palavra aqui para você pensar em meditar e orar para que o Espírito de Deus traga um avivamento para a gente voltar e viver Atos 5:42. Eu anseio por isso. Não estou aqui querendo lançar a palavra ao vento, nem estou pregando da boca para fora. Eu estou falando com o meu coração. Eu deixo para você, para que o Espírito Santo fale, e não o pastor Alecrim. O Espírito Santo de Deus sabe que eu tenho orado com relação a isso, e o que eu penso com relação a isso, e o quanto eu lamento por ver o estado atual da maioria esmagadora de nossas igrejas. Só penso o seguinte: tinha culto lá todos os dias, oração, Bíblia, louvor, comunhão, atendendo necessidade de irmãos da igreja, e todos os dias pessoas sendo salvas. Todos os dias. Hoje, em muitas igrejas, não se tem uma conversão. Batismo nas igrejas está ficando coisa cada vez mais rara. Para mim, pelo que eu entendo de Atos 5:42, quando voltarmos aqui a viver Atos 5:42, o Espírito Santo vai todos os dias acrescentar à nossa igreja o que ele acrescentou nas igrejas lá. Fica na paz, meu irmão. Deus abençoe rica e abundantemente. Olha, eu aguardo você amanhã. Se o Senhor assim nos permitir, quem vai estar conosco vai ser o pastor Laerte França, na sexta-feira, diaconisa Raquel, lá do Ceará, missionário Luceni de São Paulo, sábado, pastor Laerte França, tá bom? Agradeço a você, peço a você, compartilhe o nosso programa. Agradeço aos patrocinadores. Dr. Marcionil Muniz, advogado. Está precisando de um advogado? Liga para o Dr. Marcionil Muniz, liga agora, qualquer lugar do Brasil, 21 9 99 12 45 44. Quero também agradecer ao diácono Jonatas Nascimento, autor do livro Cartilha da Igreja Legal. Tudo sobre a administração eclesiástica. Liga agora, faça seu pedido. 21 9 92 47 12 27. Também tem um formato e-book, você pode pedir. 21 9 92 47 12 27. E ainda, doutor Fernando Gamino, com o diácono Jonatas Nascimento, eles têm um curso para você. Estatuto da Igreja Legal. Liga, faça sua aquisição. 21 9 92 47 12 27. A todos vocês, muito obrigado. Fica na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Para teus pecados e ver os teus pecados antes de você, querido. E está aqui, ó. 1 Timóteo capítulo 2. A vontade de Deus é salvar todas as pessoas. Eu quero declarar a nossa fé. Vamos falar pelo menos 3 versículos com alegria, com firmeza. Tá? O primeiro é assim: posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Vamos lá.